Fala comigo, Ronaldo Carvalho aqui, e hoje uma convidada especial. O meu podcast é falando sobre pessoas que produzem empreendedorismo, mas em todas as áreas. E hoje eu estou com uma convidada super especial, que é a Thaís. Thaís é uma excelente advogada, é, faz um trabalho com as meninas, um grupo de meninas evangélicas que eu acho muito lindo. É uma pessoa que tem um chamado muito bonito na área do estudo bíblico. Então, assim, eu chamava de perfeccionista, mas depois que eu vi que eu que sou relaxado, eu tenho mudado muito, aprendido muito isso com ela. Olá, Thaís, tudo bem? Minha esposa linda. Oi, tudo bem? Um prazer estar aqui para a gente poder trocar uma ideia. Estou muito feliz. Uau, vamos então? Quem é a Thaís? É uma pergunta difícil, né, da gente responder, porque às vezes a gente se avalia de uma forma e as outras pessoas olham de outra forma, mas eu vou dizer quem eu acho que eu sou. Eu sou a Thaís, sou filha de Deus, sou advogada, esposa do Ronaldo, sou uma pessoa relativamente tranquila, calma e tá bom já, né? Thaís advogada. Quais desafios você enfrenta na sua profissão? Assim, eu acho que eu não sei hoje se eu enfrento ainda esse desafio, mas eu acho que no começo da profissão eu me formei muito nova. E por eu ter me formado muito nova, com 22 anos, aquela carinha de criança, né? Então, quando a gente chegava em algum lugar, as pessoas julgavam muito pela Aparência. julgavam a competência, de repente, pela aparência de nova. Então, eu acho que eu passei por isso ao longo de alguns anos. Hoje a gente já não tá mais com aquela carinha de criança, mas acho que o desafio é em si conseguir entregar um resultado para o cliente que muitas vezes não depende da gente, né? Que depende de um juiz, de um julgamento. Então, eu acho que o desafio atual é esse. Thaís advogada, o que você falaria para quem está começando agora na profissão? Acho que a primeira coisa é para não começar sozinho, né? Eu acho que o que me ajudou muito foi eu ter pessoas que pudessem me ensinar, né, no começo. Porque às vezes a gente sai da faculdade e a gente acha que a gente é super-herói, que a gente sabe de tudo, que a gente é bam, bam, bam. E na verdade não, a gente tem muita coisa para aprender. E a maturidade e a experiência trazem isso pra gente ao longo do tempo. Então eu acredito que quem está começando agora, quem acabou de se formar em direito, que quer advogar, não comece sozinho. Tem uma pessoa que você pode dividir uma experiência, que você pode trocar uma ideia. Acho que isso é importante pro desenvolvimento da profissão. Como eu sempre pergunto, tem uma pergunta aqui que não é obrigado a Ai, responder. Se for atrapalhar minha janta, não cuidado. responde. Possivelmente vai atrapalhar sua janta, cuidado. Thaís, esposa do Ronaldo, como foi o começo do casamento? Foi difícil, né? Acho que eu posso te entrevistar nessa também, porque você também pode responder. Então, foi bem difícil. Eu acho que a gente casou. Eu vou até falar o que a gente falou, né? A gente entrou dentro de casa e falou assim: Meu Deus, e agora? Né? Como que a gente vai fazer agora? Acho que nosso casamento ele foi ficando melhor ao longo do tempo, quando a gente começou a se conhecer um pouco mais. Mas o começo foi. Você deixava as coisas espalhadas e eu brigava. Aí eu deixava a toalha em cima da cama, você brigava. Enfim, a gente tinha muitos conflitos de comportamento mesmo que a gente já tinha, né? Ou não? É porque, sim, é porque eu achava estranho que as mulheres sempre falavam, tinha irmãs e tal, que é coisa que o marido faz de errado e lá quem fazia era você. Não, mas você também fazia. O que você fazia? Deixava tudo espalhado. Sim, mas toalha em cima da cama eu fiquei Não, sabendo que é esse. era mortal. Eu tinha medo de morrer. Casa cheia de mulheres, você aprendeu isso antes. Interessante, falou que no nosso início de casamento a gente sempre fala para as pessoas que foi muito difícil e antigamente as pessoas falavam, tá com quanto tempo de casado? Eu tô 6 meses. Ah, tá em lua de mel ainda. E como a gente já entrou no relacionamento, apesar que você, como você disse, nova, 24 anos, eu já tinha meus 39, mas sim, um pouco mais maduro na questão. Então a gente. Interessante que a gente não via assim, tá em lua de mel. A gente via, caramba,
A gente namorou 8 meses, né? Que é isso? Que é isso? O que temos que problema. fazer? Então, assim, o que nos ajudou muito, a gente se apoiou bastante, né? E o engraçado é que eu sempre falo com as pessoas nisso, casamento, o bom é que o nosso foi ficando melhor a cada tempo. Então, o que você falaria para essas pessoas que já logo casou e quer desistir? Porque senão eu já ia falar, senão daqui a pouco, entrevistado, Não, eu sou entrevistador, né? Eu nunca pensei em desistir. Eu sempre tive um compromisso, né? Acho que talvez pela minha fé também, por eu ser temente a Deus. Não, eu te falo assim, o que você falou aí, porque essas pessoas já logo querem desistir. Então, Não foi, a gente nunca pensou nisso. Eu acho que é exatamente isso. É não pensar em desistir. Porque às vezes a gente tem uma tendência de descartar as coisas, né? Sim. Tudo que é difícil, que traz um confronto, a gente tenta descartar. É mais fácil a gente desfazer daquilo. Eu acho que foi exatamente isso que a gente fez. A gente não pensava em desistir. A gente sabia que a gente precisava continuar. Porque se a gente casou, a gente fez um compromisso ali, a gente precisava cumprir esse compromisso. Compromisso com a gente e com Deus, né? E com Deus. E eu acho que foi isso que fez com que a gente passasse pelos obstáculos. E uma coisa também que você falou, e eu acho que isso também me marcou um pouco lá no começo, que você falou que a gente precisava tentar ver as coisas boas no outro. Porque às vezes a gente estava focando muito nos defeitos, mas de fato tinha alguma coisa de bom. O que me fez casar com ele? Deixa eu lembrar dessa história quando a gente está num conflito. E quando você falou isso me atinou para algumas coisas. Peraí, tem coisas muito boas ali e eu tô focando às vezes no defeito. Porque às vezes a gente tem que pensar o que me atraiu nela. Exato. Eu me esqueci disso. Então, como profeta, né, trazer a memória. Que traz esperança. Aquilo que me aproximou. Então é interessante. E, assim, você se lembra, né, tem uma coisa, né, da entrevista, mas pra gente passar para quem vai ouvir, de que muitos casais se aproximaram da gente, né, assim, casais querendo se separar, casal com problema. E como foi importante a gente, às vezes, fechar, a gente abria aquele sorriso e a gente chegava dentro de casa, assim, fechava a porta e falava, caramba, a gente também tá cheio de problemas, mas Deus, obrigado, porque nós nos esquecemos do nosso problema, ajudamos outros casais. E a gente também, era muito procurado no início. Mas também isso ajudava a gente a ver coisas que a gente não queria no nosso casamento. Porque a gente, quando falava pra alguém que eles deviam mudar, a gente acabava entrando em casa e mudando. E mudando, isso, exatamente. Então, tipo assim, faça isso. Aprendi na prática. Também. Na prática. E lá se vão quase 11 anos. É como se vê como se a gente estivesse falando pro espelho, né? 11 anos? Eita! Você tá ficando velho. Apostaram que não duraria um ano, né? Uhum. Apostaram que não chegaria nos 7 anos, nos 2 anos. E estamos nós aí. Esposa, depois de 10 anos de casada, conta qual foi seu maior... Ih, não, peraí. Isso aí. Depois de 10 anos de casada, conta qual foi seu maior aprendizado como esposa. Não, acho que até que a gente já falou, né? Eu acho que não pensar em desistir, sempre prosseguir e fazer o que me pede. Eu falo tanto que as pessoas acham que é verdade, né? Não esquece a minha jantinha, né? Fazer o que pede, né? Não esquece a minha jantinha. Eu falei isso, fazer o que pede, porque você tem mania de falar isso, né? Thaís, calma, não aumenta. Faz o que eu tô te pedindo e pronto. Não aumenta, não inventa. Que a Thaís, assim, ela... Amplia as coisas. Eu peço, Thaís, faz pra mim. Aí, Thaís, o que é isso? Não, Thaís, faz só o que pede. Então, eu costumo falar até pra Thaís, vale até pra você que tá ouvindo. Eu acho que vale, né? Ajudar alguém é fazer o que a pessoa pediu. Pega um copo d'água pra mim. Cara... A pessoa pediu um copo d'água. Ela não pediu 2, um de coca, um de água. Então, assim, às vezes a pessoa não gosta de água e vai ficar meio sem graça. Mas eu tô te ajudando. Ajudando como? Eu acho que quando você quer ajudar alguém, essa pessoa te faz um pedido e você atende esse pedido na íntegra. Entendeu? Assim, então a gente até brinca muito. Thaís, faz só o que pede. Porque a Thaís sempre, vou levar um... como é que é a questão? É igual o camarada falando no Jô Soares uma vez. Jô, eu odeio coca com limão. Se eu quisesse uma coca com gosto de limão, eu tomava limonada. É igual hoje, a coca com gosto de café? Porque você pediu café, eu trouxe coca. Eu falei, eu vim mais cedo pra cá, que eu tinha uma reunião com um amigo da... Gente, eu tô esquecido. Como é que é o nome da empresa, Luciano? Rapaz, tá aqui, Mentalidade... Instituto Mentalidade 7X. Eu tive reunião com o Luciano hoje. É um grande amigo, me ensina muito. E aí eu falei pra Thaís, traz um café, ela trouxe coca. É porque eu esqueci o café em casa. Eu falei, que coca é essa? É que eu esqueci o café. Eu falei, caramba. Aí trouxe coca, água comum, água com gás.
Tá bom, Eu né? queria café. Olha só o que pede. Tá bom. Na próxima. Thaís, filha de Deus. Quem é Deus pra você? Ah, é tudo. Não tem. É minha força, é minha base, meu fundamento. Deus é o motivo de eu estar aqui. Casada, né? É o motivo de eu estar aqui. Não tem outra explicação. Um defeito e uma qualidade. Eita, difícil, eu não pensei nisso. Acho que defeito é eu sou uma pessoa insegura. Até antes da gente começar aqui, eu até falei isso, né? Ai, Ronaldo, eu não preparei as coisas, eu fico insegura. O que eu vou ter que falar? Então, acho que a minha insegurança é um defeito. Eu nunca acho que tá bom, né? Sempre tem que ser melhor. E acho que qualidade. Eu sou uma pessoa que gosta de servir, eu gosto de ajudar as pessoas, então acho que isso é uma qualidade. Uau. Quanto a sua experiência de ajudadora, né? Quanto a sua experiência na liderança da igreja? Nossa, foi difícil, né? Quando a gente casou, né, o pastor da igreja tinha falecido e a gente meio que pegou uma igreja ali sem um pastoreio. E a gente já pegou a igreja na época uns 70 filhos pra gente cuidar, né? E foi muito difícil, porque eu não tinha experiência nenhuma com isso. A gente tentando passar os conflitos do casamento e tendo que cuidar de pessoas. A nossa casa vivia cheia de gente e às vezes eu queria ficar sozinha, às vezes eu não queria ver ninguém, mas a gente teve que passar por isso, né? Eu acho que foram momentos de muito Uma renúncia da processo. nossa vida, né? Pra viver. Perdas, muitas perdas, porque a gente perdia pessoas que a gente se encantava na caminhada e as pessoas de repente não queriam mais estar ali, elas iam para outro lugar, então a gente sofria. A gente sofreu muito porque a gente achava que as pessoas precisavam ser gratas por algo que a gente estava fazendo. Sim. E na verdade eu acho que não era isso, assim, a gente tinha que fazer e pronto, sem esperar em troca. A gente tá até conversando agora há pouco com amigos sobre isso aí, né? Decepção, né? Às vezes a gente se decepciona. Por que a gente se decepciona? Porque nós esperamos de pessoas. E é um compromisso que a gente sempre tem, que Paulo falava, né? Sede meus imitadores, igual eu sou de Cristo. Então, assim, o Douglas, eu participei do podcast dele agora sábado, né? Gravação, né? Gravação do podcast dele sábado lá em Criciúma. O Douglas fez uma pergunta para o Telmo Martinello, da Abapai Church, uma igreja apaixonante, e o Léo. E eles fez essa pergunta: como não o que fazer quando se decepciona com alguém? Ele falou assim: não espere muito. Faça discípulos. E quais são os discípulos perfeitos, né? Ele falou assim: ao contrário um pouquinho do que Paulo diz aqui, né? Discípulo perfeito. Se o seu discípulo te imita, você falhou como líder. Se o seu discípulo imita Jesus, você teve sucesso nesse ensinamento. Então, apesar que Paulo falou: sede meus imitadores, mas igual eu sou de Cristo. Ou seja... As pessoas também vão ser como Cristo porque você é, né? Você está buscando ser. Então, assim, então a gente sempre quis passar isso aí, porque nós sempre fomos, apesar de pastorear a igreja pequena, hoje nós estamos buscando mentoria com pastores que nós somos apaixonados, né? Amigos, pastor Eduardo, pastor Emerson, pastora Fernanda Brum. Já está fazendo um ano, né? Na gravação de hoje, está fazendo um ano que nós estamos com eles. E, assim, como é importante você andar com pessoas que te motivam. É o que você sempre fala: ande com pessoas melhores que você. Essas pessoas vão te motivar. E uma coisa interessante a gente era uma igreja pequena, mas voltada para a cesta básica, ajudar na cesta básica, né? Já pagamos tratamento médico. A gente tinha pessoas muito humildes na igreja. Muito humildes, igreja de bairros. Então assim, a gente precisava ter o assistencialismo, uma coisa muito forte, né? E às vezes a gente tinha dificuldade também de conseguir pessoas para ajudar, porque às vezes a gente acha que o coração das pessoas é bom para ajudar, mas nem sempre. Então a gente tinha muita dificuldade com isso e também de lidar com todo mundo, de conhecer os problemas das pessoas. Uma coisa que eu sempre falo com os amigos lá no Rio: igrejas pequenas, de cidade pequena, por exemplo, nossa cidade tem muitas igrejas de pastor presidente, né? Igrejas únicas, né? Então, assim, e muitos desses pastores não procuram mentoria em Cristo. A Bíblia não muda. Não muda. Mas às vezes um amigo te incentiva na oração, um amigo que você possa criar relacionamento, que você possa contar com esse amigo. Então, assim, depois que nós começamos a buscar isso, as coisas mudaram, né? Verdade. Melhoraram muito.
E a gente é muito feliz, cara. A entrevista Mas não é essa minha, história a gente vai contar em outra em uma outra oportunidade. oportunidade. Então vamos pular aqui. E eu sei que você, eu acho lindo, junto com algumas amigas cristãs, tem um grupo de devocionais. Como que é isso? A gente tem um grupo Seja Curada. Seja curada. O grupo Seja Curada começou em 2019. Eu comecei falando sobre casamento. Acho que a gente estava numa fase de casamento não muito boa. Eu tinha também uma amiga, não é muito boa, né? Com dificuldades. Eu tinha uma amiga também que me procurou compartilhando que ela estava numa situação assim. E eu lembro que eu comecei reproduzindo alguns devocionais, compartilhando alguns devocionais que eu recebia de outro grupo. E depois, com o tempo, a gente começou a criar os próprios devocionais, a fazer leituras de livros juntas. Aí a Jussara começou a me ajudar, que foi uma benção na minha vida, porque eu sozinha muitas vezes não conseguia dar conta. Depois a Jussara convidou a Jeane. E aí, depois da Jeane, veio a Elisângela, né? Então nós somos 4 aí, a gente vai se revezando ao longo da semana e é o grupo Seja Curada. A gente tem um Instagram, tem um grupo no WhatsApp, todos os dias, de segunda a sexta, a gente tem devocionais lá. E essa semana a gente tá falando sobre intimidade com Deus, tá bem legal. Uau, olha que fiquei até meio abobado aqui que eu preciso melhorar com o marido. Eu achei que tinha uns 2 aninhos só, então desde 2019. 2019 que começou. Tô A observando gente um pouco minha começou, esposa. parou, Esperta aí, marido. voltamos. Observe aí. Legal, as pessoas comentam, as esposas de amigos na rua me pedem seu telefone. Ah, pede lá pra eu colocar em grupo. Eu ficar, que grupo? Eu sabia que vocês tinham uma comunhão assim. Eu acho que tem 87, se eu não me engano, 87 ou 88 mulheres. 87, 88 mulheres. Legal. Uma história engraçada sobre o nosso casamento. Poxa. Acho que tem várias, né? Acho que eu sempre lembro de uma, toda vez que a gente fala sobre isso, eu lembro de uma que a gente tava lá em Muriqui. Não sei se você lembra disso. Que eu comprei um monte de coisa de comida pra gente comer. Lembra disso? E você não queria comer em casa. Mas como você viu que eu comprei as coisas, você achou que eu queria comer em casa, né? E aí, como eu sabia que você queria comer na rua, eu falei que a gente ia comer na rua. Aí você falou, não, mas você faz comida. Eu falei, não, mas você não quer comer na rua? Come na rua. E eu lembro que a gente brigou de tal forma que cada um foi para um quarto, lembra disso? Sim. Por causa da comida. Sim, é interessante falar sobre isso. A gente tinha um apartamento em Muriqui, e eu queria, recém-casado, eu e minha esposa só. Eu queria ir pra Muriqui, não queria colocar ela na cozinha. E a Thaís queria ir pra Muriqui, mas não queria que eu gastasse tanto. Só que pela minha matemática, a compra que ela fazia ficava mais cara que você comer um PF na rua. Porque a gente não tem esse negócio de comida, não. A gente não passa fome. Mas um PF, a gente vai pra Barra da Tijuca, tem PFzinho lá de R$10, R$12, R$15, que a gente come muito bem. Tem comida tem prato de 80, 100. Então, assim, e nesse dia foi interessante, porque é interessante falar sobre isso aí. De comunicação. Por quê? A Thaís comprou comida e queria me agradar. Eu não queria comer em casa para ela não ter trabalho. A gente vai para Muriqui, a gente ia na sexta-feira à noite, voltava domingo meio-dia para estar no culto à noite. E eu não queria dar trabalho para ela, porque faz comida, tem que lavar panela, lavar prato, essas coisas todas. Então a gente vai ali e come, vamos botar aí R$15, R$30 os dois, né? Acho que dá menos trabalho. Então você vê, a gente brigou porque eu estava tentando agradar ela e ela tentando me agradar. Depois a gente sentou, peraí, vamos acertar isso aqui. O que houve? Eu falei pra você que você gosta de comer em casa ou você não quer comer por quê? Aí eu expliquei, porque eu não quero te dar trabalho. Mas eu quero fazer comida, eu quero ter trabalho pra você não ter gasto. Então eu falei, Ambos pensando no bem do outro, mas foi uma situação assim, engraçada hoje, eu fico rindo, porque quantas pessoas estão brigando, estão se entendendo por causa disso? Que imaturidade nossa e que falta de comunicação, porque bastava sentar, conversar e achar como diz meu pai, denominador comum, e a gente chegava numa solução. É que às vezes são coisas bobas, e depois que a gente começou a conversar com outros casais, gente, vocês estão perdendo o glamour do casamento por coisinhas pequenas. Então assim, o que é que eu tô precisando? Tá precisando sentar e conversar. E uma coisa que eu acho interessante que nós fizemos, não sei se vai ter alguma pergunta, se você responder, é de que um dia nós sentamos e falamos, Thaís, pega um papel, escreva tudo aquilo que você quer que eu mude. E eu vou escrever tudo aquilo que eu quero que você mude.
Não vamos discutir tópico, não. E começamos a escrever, a gente viu que percebi que... A minha lista era menor que a sua. Não é questão dessa também, não. Era eu que precisava A mudar. lista que eu fiz pra você era menor do que você fez pra mim. Vai. Vambora. Como, na sua visão, temos conseguido superar os desafios do casamento? A gente já falou aqui, eu acho. Já falamos, né? Comunicação. A gente melhorou nossa comunicação. Não é 100%, eu acho que ainda falta muito e todo dia a gente vai melhorando. Mas acho que a gente melhorou a comunicação. A gente conversa um pouco melhor hoje. Bem melhor. Se você pudesse voltar no tempo, o que diria para a Thaís de 15 anos atrás? Eu tenho 30, tinha 20? Tinha 20? Eu tinha 20, vamos lá. Calma, né? Acho que a gente não precisa se precipitar nas coisas. Acho que eu sou muito intensa em algumas coisas. Então, quando eu entro naquilo, eu entro e de cabeça. Só que às vezes isso faz com que eu me precipite um pouco, tome decisões um pouco mais rápido do que deveria. Então, acho que talvez lá há 15 anos atrás, eu com 20 anos, Thaís, vai com calma. Não se precipite. Se você tivesse uma varinha mágica, o que você mudaria na sua vida? O que mudaria na sua cidade? E o que mudaria na sua profissão? Vamos lá. O que eu mudaria na minha vida primeiro? Acho que é isso que eu falei antes. Me precipitar menos, tomar decisões um pouco mais, com mais cautela, não ser tão intensa em algumas coisas. Então, acho que é isso que eu mudaria na minha vida. E também a questão da insegurança, que eu falei que é um defeito meu, acho que eu tentaria ser mais leve em alguns pontos, né? Pra não passar tanto isso, assim, não ser tão insegura. Depois o que é? Na sua cidade e na sua profissão. Na minha cidade, agora eu tô dividida. Porque agora eu moro em Piraí, mas eu sou nascida em Barra do Piraí. Então, vamos lá, vou falar de Barra do Piraí, que é a cidade que eu acho que as pessoas mais nos conhecem, né? Acho que eu mudaria eu tentaria colocar alguma coisa na cabeça das pessoas, sabe? Principalmente nessa área de política, assim. Eu acho que eu fui criada nesse meio, né, pelo meu pai e tal. E eu acho que as pessoas, muitas vezes, elas se permitem viver certas coisas e se permitem colocar pessoas para ser seus governantes através de compra, né? Votos, essas coisas assim que a gente vê, e não é só Barra do Piraí, acho que é Brasil, nível Brasil. Nível Brasil. Se permitem ser compradas por pequenas coisas. E aí não vive o que poderia viver. Então acho que é isso, eu tentaria... Varinha mágica, é isso que você falou? Vamos colocar pensamentos bons para as pessoas decidirem melhor na hora de votar. Você falou do seu pai que foi vereador por Barra, né? Eu me lembrei de uma coisa que ele falava. Todo mundo que dava um papelzinho pra ele segurava. Ele falou assim, depois eu vou lá cobrar o camarada, que ele mentiu aqui no prospecto dele. Eu acho que a população podia fazer isso, né? Eu devia ser, aliás, podia ser uma perda de cargo. O político que faz um panfleto, promete uma coisa, vou fazer isso, e não cumpre. Podia ser uma punição. Porque muita gente votou nele por causa daquilo. Seria, como advogado, que é uma falsidade ideológica, que me fala aqui. Eu acho que assim... mentira. Eu acho que poderia ser em forma de um contrato, talvez, né? Tô me comprometendo com isso. Tô comprometendo com isso. Então eu tenho que fazer. E se eu não vai ser reeleito porque... se eu não fiz, tem que ter justos motivos pra isso, né? Sim. Poderia ser assim, mas infelizmente não é. E aí as pessoas também, elas acabam se vendendo também por pouca coisa, né? Quantas histórias a gente conhece? Um saco de cimento, uma cesta básica, R$50. Infelizmente, as pessoas contam isso. Mas eu queria que as pessoas tivessem mais consciência, eu acho. Minha varinha mágica. Eu acho que nesse meio da justiça a gente tá vendo... Estamos vivendo tempos difíceis. Tempos de injustiças, tempos em que a justiça em si, o judiciário em si, é extremamente lento. Eu acho que a gente precisava de uma reforma geral. Não dá nem para eu enumerar aqui os problemas, os defeitos, porque eles partem tanto dos advogados, quanto do próprio judiciário, quanto das leis. Então, acho que a gente tem muita coisa para rever nessa parte aí da profissão, talvez. Pelo sistema judiciário em si. Cumpra-se a lei, né? Mas tanta lei... E tanta lei, assim, absurda, que favorece algumas coisas em detrimento de outras. Então, também até a lei tá errada, se a gente parar pra pensar, né? Se a gente começar por aí, né?
Então, acho que tem muita coisa para mudar em todos os aspectos. Maravilha. Então, tivemos aqui com a Thaís, advogada, casada, tem um trabalho social com mulheres muito lindo, um trabalho de mensagem, como é que fala? Bateu um branco aqui agora. Apoio, né? Apoio, espiritual nessa área. Então, já leva os parabéns lá para Elisângela, Jussara e Jeane. e Giane. Maravilha. E o que você falaria hoje, pelo tempo presente que nós estamos vivendo? Qual a importância da igreja para a nossa geração? Acho que... Ou a importância de Deus, né? Igreja. Eu acho que... Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que a importância é Deus, né? Assim, a gente ter Deus na nossa vida, principalmente através de Jesus, né? O que Jesus fez, o sacrifício que ele fez por nós, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai, assim, eu acho que já é o motivo suficiente para que a gente se achegue a ele. Mas eu acho que na formação do ser humano também, quando a pessoa tem o temor a Deus, a gente começa a ter pessoas melhores, né? Eu acho que a gente tem visto muita coisa errada nesse mundo, muita criminalidade, muita violência pelo afastamento de Deus. Então eu acho que na questão espiritual, né, pelo que Jesus fez já é o suficiente, mas na questão da formação da sociedade, quanto mais as pessoas se afastam de Deus, pior esse mundo fica. Então, gente, não tem jeito. Deus é tudo que a gente pode ter na nossa vida, e se a gente quer ser uma pessoa melhor, é a Ele quem a gente tem que buscar, né? Já acabou as perguntas aqui, mas uma coisa eu gostaria de deixar registrado aqui. Estava conversando com uma pessoa ontem. Ronaldo e Thaís, juntos, não geraram um filho. Mas o Ronaldo tem uma filha chamada Roberta, e que a Thaís conheceu a Roberta com 12 anos. Então a Roberta hoje com 23 anos, já está casada. E uma coisa que eu preciso deixar registrado aqui, até que de repente muitas pessoas não estão sabendo lidar, mas te agradecer, porque você me ajudou muito a me aproximar da Roberta. Eu e a Roberta, como a Roberta me fala, a gente é muito parecido, né? E por ser muito parecido, nós somos turrões. E a Thaís sempre manda uma mensagem, recua, manda uma mensagem, chama pra ir, chama pra tomar um café, chama. Então, assim, para casais que de repente se encontram nessa condição que nós estamos, né? De não ter gerado um filho, mas a Thaís abraçou a minha filha. E eu acho que isso aí é um dos requisitos de ter o nosso casamento estar cada dia melhor. Acho que isso tem muito a ver com o que eu ouvi lá atrás. Eu me lembro, acho que a gente tem que temer os pais, né? E obedecer aos pais. Honra, né? Honrar os pais. Mas o meu pai, quando a gente ia casar, ele falou pra mim: Thaís, você está disposta a casar com uma pessoa que já tem uma filha? E eu me lembro que isso me deu um susto, assim, porque eu acho que eu não tinha pensado por esse lado, né? Talvez por eu ser muito nova, a Roberta já tá entrando na adolescência, 12 anos. Mas quando ele falou isso pra mim, eu acordei. Eu falei, peraí, se eu estou entrando nesse relacionamento, se eu vou me casar com uma pessoa que já tem uma filha, essa pessoa precisa ser minha filha. Lógico que eu não tô aqui pra substituir o lugar da mãe dela, não é esse o objetivo, até porque a mãe dela, né, sempre cuidou dela muito bem, não tem essa questão. Mas, assim, eu tinha que ter isso em mente, de que ela precisava ser como minha filha. E eu precisava tratar da forma que eu trataria um filho, se eu tivesse, né? Então, acho que isso foi o que ajudou, assim, eu obedecer ao meu pai e compreender essa realidade. E te ajudar, né? Lógico, eu não ia poder te deixar então, nessa assim, pra você que situação. tá entrando no relacionamento com um rapaz ou com uma moça que já tem filho, você pretende casar, bota uma coisa na tua cabeça. O filho não é teu inimigo. E você precisa identificar quem é o adulto da relação. Da relação. Eu falo isso. Ou você é o adulto da relação, ou aquela criança, aquele adolescente vai ser o adulto da relação. Então você não vai ser o adulto. Então vai ser dominado. Vai ser dominado. E as coisas vão dar errado. Então é uma coisa que eu precisava deixar que não estava na pergunta, até que eu fechei o caderno. Seja o adulto da relação. Porque quanto mais você aproxima,
o filho do seu cônjuge para dentro da relação, eu acho que as coisas tendem a unir cada vez mais. Então, assim, não é uma coisa que a gente estava programado aqui para falar, mas é uma coisa que... Minha filha está com 23 anos e eu acho que eu vivo os 2 melhores anos, né? Os últimos anos. Os últimos anos, assim. Então, assim, a Thaís foi muito importante. Então, deixa aqui um beijo para minha filha, para o Genro, minha filha está casada, Roberta Aguiar, João Vitor Ribeiro. E o relacionamento tá tão bom que a gente montou uma Kombi. Tá bom demais, entendeu? Tá melhorado esse bom. A gente saiu para uma viagem de Kombi e o que aconteceu, Thay? A Roberta queria ficar na Kombi, queria ir pro hotel, atrás. não. O que vocês estão fazendo aí? Não, a gente quer experimentar, quer inaugurar a Kombi com vocês? Sai fora, vai. É isso aí, então, assim, né? é uma coisa engraçada, mas assim, é muito gratificante. E no dia do batizado da Roberta, não foi batizado? Batismo Da Roberta, eu recebi algumas mensagens de pessoas, me lembro da Glaucia, do Biléu, Dr. Silas ortopedista, que é meu primo, e da Suzy, minha prima. São mensagens que me marcaram. Receberam, quando eu postei a foto, eles me mandaram mensagem. A Suzy, que é uma prima muito chegada nossa, ela mandou a mensagem: Ronaldo, se um dia você teve dúvida que foi um bom pai, o resultado tá aí. Então, os pais devem aproximar os filhos de Deus. Então, isso é uma coisa assim que tem que se aproximar. Você tem que auxiliar seu filho a se aproximar de Deus, para que seus filhos te deem alegrias e não tristeza. Porque filho que se aproxima de Deus, ele se torna uma pessoa de caráter, se torna uma pessoa mais obediente, se torna mais companheiro, se torna homem ou mulher, assim, de um bom esposo, uma boa esposa, se tornam pessoas honestas, se tornam mais, né? Então, uma coisa assim, que eu deu vontade de falar aqui agora. Então, tá certo. É muito importante isso. Quando entrar no relacionamento que tiver filhos, esses filhos não são teus inimigos. Ah, mas eles me atacam. Mas Tudo quem bem. é o adulto? Quem é o adulto? Então a Thaís sempre falou uma coisa interessante. Alguém tem que levantar a bandeira branca. Seja você. Quem levanta a bandeira branca não está se rendendo. Está mostrando que é vencedor. Está mostrando que é o adulto. Ande com a bandeira branca. Paz. Um beijo, Thaís. Obrigado. Suas palavras finais. Obrigada. Quero agradecer, falar que você é uma pessoa que Deus, assim, preparou pra mim, né? Colocou na minha vida. Sou muito grata a Ele por ter você como marido, como líder da minha casa. E é isso. Eu também sou grato a Deus por ter você na minha vida. E agradecendo a todos que estão nos assistindo. Agradecer ao grande amigo Luciano, do Instituto Mentalidade X, que eu gosto muito de juventude, está trazendo aí vários cursos para a juventude aí, e eu acredito que quando uma juventude procura um curso, ela está dizendo não para droga, está dizendo não para promiscuidade em todo sentido. Então, um abraço, Luciano. Dá uma curtidinha aí, Luciano. Fica com Deus. Fala comigo, Ronaldo de Carvalho.